Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar aqui com a nossa leitura do Segundo Sexo, com o último capítulo dessa segunda parte do livro, né? Estamos chegando próximos do fim, gente. Estamos, gente, a gente já vê o final chegando. A gente vê a luz. A gente vê a luz no ali fim no do fim túnel. do túnel. Olá, gente, sejam bem-vindas. É um alívio saber que a gente tá chegando nas últimas partes do livro, porque, né, a ideia é terminar essa temporada até o final do ano. Sim, a gente não até quer se o estender. fim de 2021 nós vamos terminar este livro e vamos fazer um episódio sobre cada capítulo que falta. Podem Exato. pegar A gente aí nossas não- palavras e nos cobrar depois. A gente não quer se estender tanto, apesar de ser um ótimo livro, né? Porque chega uma hora que, tipo, meu cansa. Deus, né? Cansa, você só quer Sim. terminar essa obra. Mas é isso, assim, eu tô gostando bastante que a gente tá lendo devagar, digerindo bem, né? Tudo que a Simone fala, isso é conseguindo verdade. debater bastante, trazer convidadas, enfim, fazer um trabalho bem legal aqui. Tô bem Pois é. orgulhosa dessa temporada, mas ao mesmo tempo estou feliz que ela está chegando ao fim, né? Porque dá um trabalhão, a gente tá aqui gravando numa sexta de noite. Enfim, já passa da 1 da manhã. E eu tenho que pegar um voo amanhã cedo. É, mas é isso aí, assim, né? Tem que ler aos poucos mesmo esse livro, Sim. gente, porque é uma obra incrível. A gente acabou que estamos nos estendendo muito mais nessa temporada do que a gente tinha planejado inicialmente. Por alguns problemas pessoais, acabamos demorando um pouco para lançar alguns episódios. Mas também porque a gente trouxe várias convidadas e fizemos episódios especiais, né? Que foi bem legal para estender os assuntos de cada capítulo. Então, acho que esse ponto foi bem positivo. Por mais que a gente esteja demorando um pouquinho mais para terminar, acho que a gente tá conseguindo destrinchar muito bem cada tópico que a Simone aborda. E cada tópico rende, tipo, meu Deus, podcast né? próprio. É, exatamente, rende um podcast próprio, sem zoeira. Sério, assim, se porque, vocês vão óbvio, ver o desse capítulo agora, por exemplo, ela aborda 1000 assuntos diferentes. Então, assim, é muita coisa, sabe? E o que você achou do capítulo, Lê? Cara, eu gostei bastante, né? Apesar do tamanho, ele passa bem rápido, ele é bem tranquilo de entender. E ele fala muito, basicamente o tema principal dele, né? O comportamento feminino, no geral, e o caráter da mulher, digamos assim, né? É assim que a Simone coloca, pelo menos. E assim, ele vai envolver questões que todas nós percebemos na nossa vida, ou na vida das pessoas ao nosso redor, ou mesmo já ouvimos falar, né? A respeito de mulheres. Vários estereótipos e, enfim, sobre mulheres. Mas que muitas vezes a gente nem para pra pensar sobre, sabe? Sobre o que significa, sobre a origem deles e tudo mais. E o que eu mais gostei da Simone, assim, né, nesse capítulo, é que ela não tenta negar essas questões de caráter da mulher, que vocês já vão entender do que a gente tá falando exatamente, mas são basicamente as falhas, né, digamos, entre várias aspas, das mulheres que as pessoas dizem que a gente tem e tal. E ao invés dela colocar tudo como, isso é tudo falso, ou tipo, inventaram tudo isso, porque de fato muita coisa é mito, e a gente entende isso, a gente já falou muito dos mitos aqui, a própria Simone já falou muito, né, no outro livro No também. outro livro tem vários capítulos. Mas aqui ela fala das falhas que são verdadeiras, mas ela traz de um ponto mostrando que elas são frutos da situação que a mulher tá vivendo. Então, Da como opressão que a gente sofre. Né? Exato. Então, como até agora ela tava, tipo, analisando toda essa opressão, né? Todas essas situações, então, maternidade, sexualidade, iniciação sexual, etc, velhice, né? Tudo que a gente tava falando. Agora ela vai entrar no que tudo isso gera. E aí, ao invés dela dizer, não, nossa, mulheres não têm essas falhas, ela fala, não, a gente realmente tem. Sim. E isso é tudo culpa do patriarcado, basicamente. Resumindo o capítulo. Isso resume o capítulo, né? Basicamente a ideia geral dele, se vocês não querem ler ou, enfim, vão parar por aqui. A ideia geral dele é, realmente, nós mulheres temos vários problemas, mesmo de caráter e de comportamento, porque nós fomos ensinadas a ser assim, né? Tipo, o patriarcado nos ensinou a ser assim, as pessoas nos ensinaram a ser assim, e isso não surge do nada, e isso também não tem uma
culpa biológica, não é porque a gente nasceu mulher que a gente é assim, sabe? Não é uma questão essencialista. Isso é uma coisa que a Simone sempre traz, né? Sobre como nada disso é essencialista. A mulher não é desse jeito porque só porque ela é. Só porque ela, enfim, tem a biologia feminina. E quando a gente fala de caráter e comportamento, eu acho que é muito interessante olhar por esse lado, porque muitas vezes a gente tem a tendência como feminista a só negar, falar, não, mulheres não fazem isso, sei lá, por exemplo, mulheres não são interesseiras, né? Que é uma das falhas, entre aspas, que ela vai trazer. Ah, não, nenhuma mulher é interesseira, nenhuma mulher é isso. E não, gente, várias mulheres são. Mas aí o fato vamos investigar o que está na origem. Por que ela é desse jeito? Exatamente. Isso é muito mais interessante pra gente. O que na vida, na situação que ela vive, né, faz ela ir atrás disso. Por exemplo, muitos caras vão falar, a mulher é interesseira, a mulher só quer um cara rico, só quer um cara no que ela... Sim, mas a mulher ganha menos do que o homem no mercado de trabalho. A mulher muitas vezes é incentivada a não ter uma carreira, só ficar em casa, cuidar dos filhos. Ou ela ganha menos, ou ela não vai ser promovida. Então, tipo... Sei lá, sabe? Você pode culpar uma mulher por querer, por exemplo, um marido que a dê estabilidade financeira, tipo... sendo que a gente não vai ter por conta de como somos tratadas no mercado de trabalho. E por falar muito desses comportamentos, né? Esse capítulo, eu lembro que a gente falou sobre isso, nos lembrou muito o Complexo de Cinderela, né? Demais. Porque ele mostra muito, por exemplo, no Complexo de Cinderela, que é outro livro maravilhoso, gente, que a gente já falou aqui 30 mil vezes, mas que é sempre bom pontuar, que é um ótimo livro. A autora fala muito sobre o comportamento das mulheres no sentido de, tipo, nunca tomar riscos, sempre ficar acomodada. Procurar né? um cara que cuide dela e que dê tudo isso, dessa segurança. E o mais legal do Complexo de Cinderela e aqui também é porque elas também nunca negam. Elas sempre falam, não, realmente, nós mulheres fazemos isso, mas existe motivo X, Y, Z e tal, que vem da nossa criação, que vem do patriarcado, que vem do que a gente passa nos relacionamentos, do que a gente é ensinado. Do que nós somos ensinadas desde pequeno. E é isso, né? Porque, tipo, se a gente só negar e falar, ai, não, mulher, não faz isso, não. A gente não tá chegando na raiz do problema pra mudar ele, que é toda a pira do Complexo de Cinderela também, né? Que é, tipo, você entender por que você se comporta dessa forma. Por que você tem esse complexo. E por que você tem esse complexo, por que você faz isso, né? Nos seus relacionamentos, na sua vida e tudo mais. E mudar isso, né? Exato. Então, eu acho que o ponto... A Simone não vai tanto pro lado de você precisa mudar isso, quanto, por exemplo, a Colette Dowling. Então, eu acho que esse livro, ele é um bom complemento pra esse capítulo. É ótimo, muito bom. Porque a Simone aqui, ela vai mais, tipo, apontar essas coisas e explicar por que elas acontecem. Daí você que decide também se, sei lá, isso é um problema ou não, se isso tá te atrapalhando, blá, blá. Ela não fala necessariamente... mude, mas ela tira a culpabilização da mulher que a gente vê na sociedade. Sim, e isso eu acho isso é bem ótimo, interessante. Assim. Eu fiquei pensando muito em 2 livros durante esse capítulo, né? Tanto o Complexo de Cinderela quanto a Mística Feminina. Sim. Porque realmente, assim, fala muito sobre o comportamento das mulheres daquela época específica. Algumas mulheres, né, de um grupo social específico, né? Que eram as donas de casa, etc. Norte-americanas. Eu entendo, gente, as problemáticas desse livro. Mas me lembrou bastante, sim, pelo que a Simone vai falando, dos comportamentos das mulheres, né? E eu achei bem interessante, como a Letícia falou também, né? Que não é sobre negar e falar, não, mulheres são anjos perfeitos, blá, blá, blá. Porque a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Que nós precisamos humanizar as mulheres e os comportamentos femininos. Mas entender também da onde que eles vêm, por que elas têm esse tipo de comportamento. Por exemplo, quando a gente vê aquela mulher super feminilizada, sabe, super só fala de homem, só quer ficar com homem, acha que ter um namorado é o ápice da vida dela, sabe? Essas coisas que a gente acha triste, mas que infelizmente acontece muito, sabe? E aí eu acho interessante analisar o porquê que a mulher se comporta dessa forma, né? Por que elas têm determinados tipos de ações, sabe? Coisas que fazem, modos que agem, assim. E sempre entender que é uma questão social e Exato. coletiva, que não é individual. Não é individual mulher, e não assim. é uma coisa que é determinista, tipo, como a Simone vai pontuar sobre tudo nesse livro, né? Não é porque, a mulher é uma mulher que ela vai ser dessa forma, que é o que os machistas acreditam. E essa é uma análise muito legal que a Simone vai fazer, vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente trouxer os pontos que ela traz. Eu acho muito interessante que ela vai falar sobre como os homens reclamam das mulheres. Toda mulher é interesseira. Toda mulher é isso, toda mulher é aquilo. Mas quem faz a gente ser assim meio que são eles, tá ligado? É o patriarcado, no geral.
Um bom exemplo que ela dá, né, é a forma que os caras, eles fingem que eles têm uma moral, assim, que eles não têm, por exemplo, com relação ao aborto, com relação à prostituição. Eles ao fingem sexo também, ao né, no sexo, geral, em tipo... tudo. Eles fingem, por exemplo, que eles querem a mulher casta, mas na verdade eles querem uma mulher que faça na cama o que eles quiserem fazer. Eles fingem que eles querem uma mulher, sei lá, que vai ser mãe de família, não sei o que lá, mas se for conveniente pra eles, eles vão pedir pra ela abortar, se ele não quiser ter um filho. E isso são só exemplos, é claro que tem coisas muito... Sei lá, é só você pensar numa coisa muito boba. Por exemplo, o cara fala, essas mulheres que se maqueiam, que se montam todas, não sei o que lá. Aí se uma mulher aparece sem maquiagem, ele fala, ui, que feia, ai, tá doente, não sei o que... Sabe? Esse tipo de coisa boba, tipo... eles condenam as coisas que eles mesmos criaram pra gente. Por então, exemplo, tipo... as questões da feminilidade, usar maquiagem, usar uma roupa muito curta, usar salto alto. Aí eles condenam porque eles falam, ui, essa aí tá com a cara de palhaço, tá toda maquiada, não sei o que lá. Essa aí não pode colocar a cara embaixo da água que vai embora a cara inteira dela. Tipo, fica zoando da mulher, sabe? Sim. Que se maqueia demais, que faz muita plástica, que usa roupas muito femininas, sapato muito alto. Mas é o tipo de mulher que ele quer, tá ligado? Porque aí o cara não sabe nem como é a cara de uma mulher sem maquiagem. São pequenos exemplos, mas tem vários outros, como a gente citou aqui, né? Muito mais sérios. De tipo, coisas que os homens nos obrigam a ser, nos obrigam a fazer... para manter seus privilégios, e aí depois, quando a gente faz, a gente é culpada. Se a gente não faz, a gente também é culpada. A conclusão que nós chegamos em todo o episódio desse podcast. Exatamente. Não tem como ganhar sendo mulher, e vocês vão ver muito bem neste capítulo aqui, como a Simone explica direitinho que não tem como ganhar. Então, na página 363, logo no início do capítulo, né, ela vai falar: opõe-se por vezes o mundo feminino ao universo masculino, mas é preciso sublinhar mais uma vez que as mulheres nunca constituíram uma sociedade autônoma e fechada. Estão integradas na coletividade governada pelos homens e na qual ocupam um lugar de subordinadas. Estão unidas somente enquanto semelhantes por uma solidariedade mecânica. Não há entre elas essa solidariedade orgânica em que assenta toda uma comunidade unificada. Elas se esforçam sempre por se ligar a fim de afirmarem um contra-universo, mas é ainda no seio do universo masculino que o colocam. E aí vem o paradoxo de sua situação. Elas pertencem ao mesmo tempo ao mundo masculino e a uma esfera em que esse mundo é contestado. Encerradas nessa esfera, investidas por aquele mundo, não podem instalar-se em nenhum lugar com tranquilidade. E ela tá basicamente falando que é isso, que as mulheres nunca constituíram uma sociedade à parte que fosse nossa, com leis criadas pela gente mesma, por uma ética e uma moral criada por mulheres, entendeu? E isso é tipo, causa severos danos pra nossa cabeça, tá ligado? Porque a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente quer, a gente acaba realmente tendo diversas características, como ela vai chamar, né, de problemas, falhas mesmo de caráter, que não vem exatamente do fato de que, somos mulheres, mas sim que nós estamos neste mundo que não foi criado pela gente, que tem regras que não dizem respeito a gente. Se for pensar até no contrato sexual lá da Carol Petman, que ela vai falar sobre como o contrato social foi criado entre os homens, né? Entre eles, para eles, excluindo as mulheres completamente. E se a gente pensar em toda a sociedade, é desse jeito, sabe? As leis foram criadas dos homens para os homens. Todo o Código Penal, todas as leis, tanto brasileiras quanto de outros países, foi pensado de homens para homens, não foi para proteger mulheres. Sim, então o que eles reconhecem como violência... é uma coisa. É uma coisa, o que é por isso que é tão difícil conseguir conversar com homens sobre consentimento, né? Porque eles acham que, tipo, na cabeça deles... se uma pessoa fizesse tal coisa, eu reagiria com violência porque a pessoa está me violentando. Então, se essa mulher não reagiu assim, o que eu fiz não é violência. Exato. Afinal, eles entendem violência através deles, né? Da visão de mundo deles. Não entendem que para nós mulheres a gente é ensinada a aguentar tudo e ser passiva, que é uma coisa que a Simone vai colocar, né? Que como o mundo é dos homens, a gente permanece ali passiva dentro daquilo. Porque é isso, a gente não se vê como uma agente de poder e de mudança, sabe? Mais pra frente ela vai falar também da questão das mulheres não serem tão revolucionárias também. Claro, sempre existiram mulheres que são revolucionárias, mas no sentido de realmente ficar mais acomodada e acabar sendo mais reformista, de certa forma. E até conservadora. E até conservadora, de certa forma. Porque realmente acha que as coisas nunca vão mudar, porque a gente não se vê como esse agente de mudança, sabe? Justamente por não ter esse poder na sociedade. Justamente por não ter criado essas leis, essas instituições, tudo, né, basicamente. E realmente, né, pra você ter
na sua cabeça você conseguir ver um horizonte revolucionário, sei lá. É mais fácil pensar nisso quando você sabe que você tem algum poder dentro da sociedade, que você pode mudar ela. Porque pra nós mulheres, as coisas são só entregues pra gente. A gente só vai seguindo o caminho da vida das coisas que vão sendo jogadas pra gente. É óbvio que isso vai depender do nível de privilégio que você tem, tá ligado, também. Mas, de certa forma, você nunca é ensinada, mesmo as mulheres que têm privilégios econômicos e tudo mais, elas não são ensinadas a trilhar o próprio caminho, né? Que é uma coisa que vai vir muito do complexo também de Cinderela, que é muito, tipo, mesmo que você tenha os meios, você não se vê fazendo as coisas. Exato. Tipo, dificilmente, não dificilmente, mas é mais difícil pra uma mulher, por exemplo, se imaginar empreendendo, abrindo um próprio negócio. Começando uma nova coisa, inventando algo novo. Não só, né, essa questão de revolução, mas tudo, assim. Isso é total. É isso, como o mundo é dos homens, né? Foi criado por eles. Nós não nos tornamos membros, assim, da coletividade como os homens, sabe? Porque, além de tudo isso, nós sempre fomos relegadas à esfera doméstica, né? Então é muito mais difícil conseguir ter esse senso de comunidade, de coletividade, se você se mantém sempre na esfera doméstica. Tanto que, né, a Simone, sempre bom lembrar, esse livro foi publicado em 1949. Quando ela escreveu isso, ainda não tinha acontecido a segunda onda do feminismo. E foi justamente na segunda onda que muitas mulheres perceberam que problemas que elas tinham em casa, problemas que elas achavam que eram individuais, na verdade eram coletivos, né? Foi daí que foi mais popularizada a frase "o pessoal é político". Exato. Não foi a gente que criou, gente. Não então, era muito mais difícil, principalmente na época que a Simone estava escrevendo isso, que a mulher se visse como parte de uma coletividade. Ali na segunda onda foi que elas perceberam, através dos grupos de reflexão, né, grupos reflexivos, conversando umas com as outras, que aqueles eram problemas que elas tinham todas. Então elas perceberam que era algo, né, se viram numa coletividade. Então a Simone vai falar que a mulher não consegue se ver nessa coletividade, até porque na época dela, de fato, não se viam. Na maioria das vezes, né? O que eu acho mais triste também dessa questão de, tipo, a gente sempre se vê, obviamente, como passivas. Assim, né, e eu tô falando toda a minha experiência de vida das pessoas que eu conheço e tal. Minhas amigas mulheres e as mulheres que eu conheço são muito, muito, muito mais, com ideias muito mais pra frente, né, e, enfim, no geral, do que os homens que eu conheço. Isso é, tipo, básico, né, tudo bem, eu tô falando de um lugar de bolha, mas, tipo, vocês entendem o que eu quero dizer. É óbvio que as mulheres estão discutindo questões bem mais complexas do que, tipo, grupos de homens e tal. Mas na prática, né, eu acho que é aí que pega realmente, assim. Pelo menos é a mudança que eu vejo em relação a quando a Simone escreveu, sabe? Quando ela fala da questão de mulheres serem mais conservadoras, hoje em dia eu acho o oposto. Tipo, é muito mais fácil uma mulher abrir a cabeça, tipo, pra questões sociais e tal, porque é óbvio, né? Bate na gente primeiro, né? A água bate na nossa bunda antes do que dos homens, principalmente homens brancos e tal. Sim. E aí, tipo assim, comparando, obviamente, sei lá, com as conversas que eu tenho com as minhas amigas e com as mulheres que eu conheço, enfim, né, a gente nem se compara com conversa mas é que você também tem a com gente homens. também tá num nicho muito específico. Né? Não, com certeza, mas eu digo, eu acho que isso até pode ser um comportamento mais geral, porque culturalmente as mulheres estão mais ligadas em conversar sobre temas, né, mais de mudança da sociedade, mas na prática de fazer algo... de fazer algo efetivamente. Efetivamente, construir coisas realmente, se movimentar, sair do debate e do discurso, eu acho que é bem mais difícil pra gente, assim. O que faz total sentido, né? Porque, como a Simone vai falar, nós, né, fomos ensinadas a respeitar e aceitar a autoridade masculina e renunciar às nossas ações, como a gente falou, ser muito mais, assim, passiva. Então ela vai falar que justamente é isso que faz as mulheres aceitarem, por exemplo, os heróis masculinos, né? Até mesmo a questão que ela vai trazer depois da religião, assim, de que muitas mulheres são muito mais devotas. Porque elas querem acreditar nisso, sabe? Nessa autoridade, porque muitas religiões, a maioria, né? Tem como a maior autoridade um homem, sempre, né? Seja ali o Deus católico que a gente conhece, com o padre, o papa, o bispo, etc. E eu acho que também tem a questão muito de oferecer um senso de identidade, né? Exato. Da religião também. Pra mulher que tá mais perdida, né? Nessa vida, sem saber direito qual é a identidade dela, né? Então é isso, ela vai falar que as mulheres também são muito mais resistentes às mudanças, né? Justamente esse que é o paradoxo, entendeu? Tipo,
a gente é mais resistente à mudança porque a gente foi ensinada que as coisas têm que ser sempre assim. Mas a gente justamente foi ensinada que as coisas sempre têm que ser assim porque eles sabem que quando a gente começa a questionar as coisas, Exato. que é o que tá rolando muito culturalmente hoje em dia, ainda em nichos muito específicos, como a Isabela falou, é claro, eu sei que não representa, sei lá, a sociedade inteira brasileira, mas quando mulheres começam a questionar essas questões e pensar em mudar as coisas, elas questionam muito mais que homens, porque elas precisam. É uma Exato. questão de sobrevivência pra gente, quando a gente percebe essas coisas. É tipo, cara, a gente precisa que as coisas mudem porque a gente tem que sobreviver, tá ligado? Mas é porque, na verdade, também a questão de se resignar, que é algo que a Simone comenta, né? Que as mulheres tendem à resignação, né? A se resignarem, tipo, as coisas são do jeito que são, entendeu? E não vão mudar. E não tem nada que e eu é possa isso. fazer. E a gente vê Exato. muito isso hoje em dia, porque a Letícia falou de sobrevivência, sim, mas também trazendo o Amar pra Sobreviver, outro livro. A autora vai falar sobre como as mulheres acabam não só passando pano pros caras, mas realmente, tipo, não reportando os abusos e etc. E acabam sempre continuando nesse ciclo de serem abusadas e não fazerem nada sobre isso porque estão tentando sobreviver. Porque, sim, pra mim, por exemplo, ser feminista é uma questão de sobrevivência. Mas pra mulher que não tem conhecimento dessas causas ou que não quer ter, a questão dela se resignar e aceitar as coisas como são, pra ela também parece ser a questão de sobrevivência, entendeu? Porque, tipo, o homem, o meu marido me bateu. Mas homem faz isso mesmo, entendeu? As coisas são assim, o casamento é assim mesmo. Todo mundo falou que ia ser assim. Porque é isso, né? A gente sabe que o combater ali para mudar aquela situação é muito difícil. E aí, muitas vezes, elas acabam culpando... Por exemplo, que a Isabela deu esse exemplo aí do marido bater. E daí, sei lá, a mulher realmente tenta fazer alguma coisa e daí dá um monte de merda. A vida dela vira super difícil porque ela tem que se afastar de muita gente. Enfim, a gente sabe que é super difícil e super complexo e ela não tem apoio, não sei o que lá. E daí ela culpa no quê? Na reação dela. Era só eu não ter feito nada e ter ficado quieta que as coisas iam ter sido mais fáceis. Eu ousei abrir minha boca, eu ousei falar alguma coisa e daí tudo se dificultou. Então é tudo culpa minha, sendo que não, é tudo culpa de toda a sociedade que não deu apoio pra ela sair dessa situação, sabe? Enfim, assim, pra gente para as mulheres daquela época que não eram feministas, que nem estavam, sabe, nem pensavam nessas coisas, nem se viam como uma coletividade, era só tipo, eu, Isabela, estou aqui, tenho meu marido, tenho minha família, individualmente estou tendo esses problemas com meu marido, e é isso, é coisa entre eu e meu marido, não tem nada a ver com a sociedade, né, porque elas se viam sempre nesse espaço privado, mesmo as que trabalhavam, tá? Não tô falando só de mulher que fica só em casa, mas mesmo as que trabalhavam, o espaço da mulher foi construído como a casa, porque mesmo as que trabalhavam fora tinham que trabalhar em casa também, e via o espaço doméstico como seu espaço. Então, tipo, é complicado também, sabe? Porque pra elas, realmente, também é uma questão de sobrevivência você se resignar e falar, as coisas são do jeito que são. E o casamento é do jeito que é, né? Se meu marido bate em mim, todo mundo me avisou que ia ser assim. Eu tenho que fazer todas as tarefas domésticas, mas é normal, o casamento é assim mesmo, né? Véi, aquela história do Não Inviabilize, super recente, da mulher que casou com o cara e o cara não fazia nada e ela começou a ficar revoltada com isso, óbvio. E aí ela falava pra todo mundo e as pessoas falavam, mas é normal, o casamento é assim mesmo. Mas ele é um ótimo cara. Ele é um ótimo cara. Nada a ver, você tá exagerando. Casamento é assim. Seu marido não vai fazer essas coisas mesmo. Gente, isso é 2021, tá? Não... E eu penso nessa questão também, sei lá, de uma forma mais direta, pensando em assédio, né, importunação na rua, assim. Esse é um exemplo muito bom, porque, tipo, às vezes que eu reagi na rua, assim, se você for parar pra pensar, realmente, se eu quero sobreviver e continuar tranquila e tudo mais, se eu ficar quietinha e não falar nada, é o que eles querem, é o ideal, né? Tipo, entre aspas, é o mais seguro, realmente, e tal. Só que eu, tipo, eu realmente fico, tipo, não, cara, se eu ficar quietinha, eu vou levar aquela raiva pra minha casa e eu vou me sentir mal e, sei lá, eu vou descontar nas outras pessoas, etc., ou eu vou ficar puta, ou vou internalizar isso. E pra mim, o sobreviver é eu pegar e gritar e xingar o cara e bater e fazer alguma coisa, entendeu? Pra mim também. Mas é isso. É porque pra mim o viver com aquilo ali, levar aquilo ali pra casa não é viver, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, assim. Pra maioria das mulheres. E pra maioria das mulheres porque a gente normaliza essas violências. Exato, a gente normaliza tanto que isso é normal. Assédio na rua, normal, tô andando na rua. Todo mundo já passou. Todo mundo já passou. Homem é assim mesmo, ele não consegue se segurar, ele vai me assediar se eu for bonita. Gente, sabe, o senso comum é extremamente problemático.
E aí eu acho bem interessante que a Simone vai falar sobre como todos esses defeitos, assim, né, que as mulheres acabam tendo, realmente são tudo fruto, né, da sua situação, como a gente já citou aqui. Esse é o resumo do capítulo inteiro, né? Todos esses problemas que nós temos, que são do nosso caráter mesmo, às vezes, das ações que a gente faz, do jeito que a gente vem... eu não gosto muito da palavra caráter. Mas aí vocês entenderam, isso. tipo, problemas, sabe? Vem da situação em que os próprios homens nos colocam, sabe? Então, nas páginas 369 e 370, aqui eu vou passar uma citação bem grande, assim, mas é porque eu acho que ela é bem interessante e resume bem o capítulo todo, assim, né? Na 369, ela vai falar: muitos defeitos que lhe censuram, mediocridade, pequenez, timidez, mesquinharia, preguiça, frivolidade e servilismo, exprimem simplesmente o fato de que o horizonte lhes está barrado. A mulher dizem, sensual, chafurda na imanência, mas antes de mais nada, aí a encerraram. Ou seja, né? É tipo a pira do futebol, tá ligado? Que as pessoas sempre exato. falam. Porque daí as mulheres reclamam que elas que não tem o futebol feminino, mas aí elas não vão lá e jogam. Tipo, sim, porque a gente passou a vida inteira entendendo que o futebol era um esporte masculino. Exato. E que não é nosso espaço. A mesma estar coisa lá. com tudo, com exatas, com todas as coisas que são Exatamente. ditas masculinas. Por exemplo, né, exatas, matemática, engenharia, física, etc. Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala da questão de política, que daí depois fala, não, é porque elas não gostam, porque elas não estão aqui, tipo... a mulher nem se interessa Aí por tem aquele rolê do política. Senado, né, que eles não tinham um banheiro feminino até 2016. Até 2016. E daí é tipo, não, realmente, né? Porque a gente não se interessa. Não é porque esse espaço não foi literalmente não projetado pra gente. É tipo, sério, gente, não tinha um banheiro para mulheres. Tipo, bizarro. até 2016. E aí na página 370 ela vai dizer, né, também resumindo toda essa questão sobre a gente dar mais importância, digamos assim, pra coisas consideradas mais fúteis, menores, menos importantes, né? Ela dá importância às pequenas coisas por não ter acesso às grandes. Além disso, as futilidades que lhes enchem os dias são, muitas vezes, das mais sérias. A sua toilette, a sua beleza, deve seu encanto e possibilidades. Mostra-se frequentemente indolente e preguiçosa, mas as ocupações que a ela se propõem são tão vãs quanto o simples ecoar do tempo. Se é tagarela, escrevinhadora, é para obviar a ociosidade, substitui palavras a atos impossíveis. O fato é que, quando se empenha numa empresa digna de um ser humano, a mulher sabe mostrar-se tão ativa, eficiente, silenciosa, ascética como um homem. Acusam-no de ser servil. Está sempre disposta, dizem, a deitar-se aos pés do Senhor e a beijar a mão que a bateu. É verdade que carece geralmente de verdadeiro orgulho. Os conselhos que os consultórios sentimentais dispensam às mulheres enganadas, às amantes abandonadas, são inspirados em um espírito de abjeta submissão. A mulher esgota-se em cenas arrogantes e acaba colhendo as migalhas que o macho consente em deixar-lhe. Mas o que pode fazer sem apoio masculino uma mulher para quem o homem é ao mesmo tempo o único meio e a única razão de viver? Bem que ela é obrigada a aceitar todas as humilhações. A escrava não pode ter o senso da dignidade humana, basta-lhe que dê um jeito. Caralho, essa parte... Puta que pariu, velho. Nossa, Essa nossa. parte me fez pensar muito nisso que ela falou de, tipo... Sei lá, pensei muito em violência doméstica, sabe? Que é a mesma coisa. O cara bate na mulher e aí depois ela volta pra ele, porque, né? Ela tem medo, ela não consegue se desvencilhar. E aí falam, viu? Mulher gosta de apanhar, tá ligado? Eu pensei bastante também nessa parte ali que ela fala do, tipo... Quando ela tá num empreendimento digno de um ser humano, que ela se mostra tão ativa, eficiente, Sim. blá, 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 quanto um Se homem. der as mesmas oportunidades. Exatamente. Eu pensei muito no mercado de trabalho, sabe? De como sempre é jogado pra gente, né? Obviamente, a gente sempre fica com os cargos mais baixos, com os cargos mais mal pagos e etc. E, enfim, a gente também se vira, né? Com isso, infelizmente, mas não deveria. Sendo que... muitas vezes é só você dar literalmente as mesmas oportunidades, que, tipo, não existe nada que impeça as mulheres, né, de serem tão eficientes, tão boas ou até melhores, tão ativas, tão organizadas, tão, enfim, sei lá, boas profissionais, nesse exemplo, quanto homens, tá ligado? A questão geralmente elas não têm as mesmas oportunidades, Exato. a gente não tem as mesmas oportunidades. Então, essa parte que ela fala, assim, de ter um empreendimento digno de um ser humano. Eu fiquei pensando, caralho, tipo, porque ela tá falando, boa descrição, né? É porque ela tá falando basicamente, tipo, falam que as mulheres são preguiçosas, que elas não fazem nada, mas as atividades que relegaram as mulheres não são tão importantes na sociedade quanto as que relegaram os homens. Exatamente. Por exemplo, relegaram a mulher aos cuidados com a casa, com os filhos, aí a sociedade inteira diz que esses cuidados são inúteis,
E eles, de fato, são cuidados que necessitam de muito menos pensamento, muito menos, né? Não necessita de um super estudo pra você limpar a sua casa, por exemplo, varrer sua casa. Então, assim, é claro que elas vão ser mais preguiçosas. Sei lá, gente, é só você pensar que quando você tá fazendo uma coisa meio chata, tipo limpar a casa, etc., você fica enrolando 1000 anos pra fazer, você é muito mais preguiçosa. É uma coisa que é muito menos... Você não tem tanto empenho e vontade, por exemplo, do que... Nossa, estou super aqui envolvida num projeto, por exemplo. A gente tá aqui fazendo podcast. A gente fica super animada pra gravar um episódio pra vocês, pra ler, pra escrever um roteiro, pra gravar um vídeo, etc. Porque é algo que a gente tem paixão, que a gente gosta de fazer. Agora, se é uma coisa que, sabe, te relegaram ali pra fazer, porque, disseram que isso é coisa de mulher, então, limpa aí a casa, faz sei lá o quê. E a sociedade inteira diz que é uma coisa ruim, que é uma coisa menos importante, não valoriza, não paga como um trabalho digno, etc. Sim, é claro que muitas vão fazer de forma, entre aspas, preguiçosa, de uma forma, tipo, ou sem vontade. Eu nem quero fazer, me obrigaram porque falaram que é coisa de mulher, sabe? Tipo... E não só isso também, né? Quando ela fala de digno de ser humano, eu fiquei pensando muito, tipo... nas violências que as mulheres... É que eu pensei muito em mercado de trabalho, tipo, que as próprias mulheres passam dentro do mercado de trabalho, mesmo quando elas, tipo, chegam numa posição mais elevada, né, nas carreiras, nas empresas e etc. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes elas não são tratadas de forma digna como seres humanos nesses espaços, tá ligado? E aí isso dificulta também. E, cara, a parte que fala ali do homem ser, né, a razão de viver essa frase, né, que é muito boa, que ela fala, mas o que pode fazer... sem o apoio masculino, uma mulher para quem o homem é, ao mesmo tempo, o único meio e a única razão de viver. Isso me fez pensar muito também, de novo, no livro do Amar para Sobreviver. Tipo, como que a mulher vai viver sem o apoio masculino, sem a aprovação masculina, se essa é a única razão que nos ensinaram para viver, tipo, desde pequenas. E daí também entra naquela questão que a gente tava falando antes de nos ridicularizarem e nos julgarem. Tipo, a gente passa a vida inteira buscando a aprovação deles e sendo ensinada que a gente tem que ir atrás deles, enfim, vendo filmezinho da Disney, de Felizes para Sempre, etc. Aí agora pensa numa mina que, tipo, tá sempre indo atrás de cara, que faz tudo por homem, que é aquela mina que, tipo, a vida inteira o sonho dela é casar e ela tá sempre indo atrás de namorado, não sei o que lá. Essa mina é ridicularizada. Assim, tanto por outras mulheres, mas muitas vezes por homens também, porque eles ficam tipo, nossa, essa pessoa não é muito interessante, porque tudo que ela quer é, sei lá, casar namorar, ir atrás de homem, etc. E, sei lá, eu quero conversar com uma mina que realmente é mais interessante, que tem gostos próprios e etc. Mas ela justamente é assim porque ela foi ensinada. E aí eu não tô falando, você não é obrigada a gostar, mas é tipo assim, entenda de onde isso veio, sabe? Enfim, esse é um exemplo. E aí quando a gente entra nas questões, né, como a Isabela falou de violência doméstica e tal, que fica muito mais pesado, mas que é a realidade. É isso, né? Por que a mulher volta, né? É porque essa parte que ela fala bem que ela é obrigada a aceitar todas as humilhações. A escrava não pode ter o senso da dignidade humana. É isso, a mulher continua aceitando humilhações, violências, degradação e etc. Por quê? Porque ela entendeu que o cara é a autoridade máxima, ela quer a aprovação dele, ela quer agradar ele. Ela não é uma pessoa autônoma, né? Ela está vivendo por ele. Então, é muito complicado. E aí, depois culpam ela por isso, né? Depois falam, nossa, mas essa mulher também fica nesse casamento horrível porque ela quer, né? Ela gosta de apanhar, ela gosta de ser submissa. Ou o próprio cara pensa, né? Não, ela aprendeu a ser submissa. Se ela, sei lá, não gostasse, ela já tinha ido embora, ela tinha pedido o divórcio. Gente, aí tem várias questões de dependência econômica, financeira, emocional, várias coisas. Mas, assim, é também porque a mulher aprendeu a ser submissa, tá ligado? É também por conta do complexo de Cinderela que muitas ficam. Porque às vezes ela tem certa independência financeira, às vezes ela poderia ir embora, às vezes ela não tem filhos. E mesmo assim ela não vai, por conta de dependência emocional. Em muitos casos é porque ela também não se imagina sozinha, ela não consegue ficar sozinha. É muito essa questão de tipo, cara, a gente é ensinada a sempre aceitar tudo, a ficar quieta, a se resignar, né? E enfim, ter esse comportamento dócil, ter esse comportamento que aceita todas as violências num nível que, cara, homens não tem, nem imaginam, tá ligado? Sim. Tipo, se eles sofressem 1% do que a gente sofre, em qualquer relacionamento eles iam embora na hora. Com certeza. Então, assim, em parte porque eles sabem se impor e identificar, tipo, quando algo tá incomodando eles, mas em parte também porque eles não foram ensinados a vida inteira que eles têm que estar com alguém, que eles têm que sempre buscar relacionamento. O cara fica muito mais de boa sozinho. Exatamente. E aí, na página 371, também, pra finalizar um pouco, né, desse pensamento... É o pensamento do capítulo inteiro, assim, mas meio que esse assunto aqui, né, sobre como
as mulheres têm essa liberdade muito restrita, né? Muitas coisas elas não podem fazer. Enfim, limitam todas as possibilidades nossas, né, na vida. E aí depois nos culpam por isso. Exato. Por sermos muito menos aptas para fazer as coisas no mundo dos homens. E aí, na página 371, ela fala: tais qualidades só aparecem no caso em que uma liberdade se lança através de um futuro aberto, emergindo além de todo o dado. Fecham a mulher numa cozinha ou num camarim e se espantam de que seu horizonte seja limitado. Cortam-lhe as asas e lamentam que não saiba voar. Que lhe abram o futuro e ela não será mais obrigada a instalar-se no presente. Dão prova da mesma inconsequência quando, fechando-a dentro dos limites do seu eu ou do seu lar, censuram-lhe o narcisismo, o egoísmo com seu cortejo, vaidade, suscetibilidade, maldade, etc. Tiram-lhe toda a possibilidade concreta de comunicação com outrem. Ela não sente em sua experiência o apelo nem os benefícios da solidariedade. Porquanto está inteiramente consagrada à sua própria família, separada, não se pode, portanto, esperar que se supere em prol do interesse geral. Confina-se obstinadamente no único terreno que lhe é familiar, em que ela pode exercer um domínio sobre as coisas e no seio no qual reencontra uma soberania precária. E basicamente ela tá falando sobre essa questão da mulher ser encerrada dentro do lar. Achei essa frase perfeita, né, de que tiram as asas e depois culpam ela por não saber voar. Nossa, essa aí também dava uma camiseta, gente. Não, essa aqui eu acho que a gente vai ter que fazer um post com ela, por exemplo. Com certeza. Porque assim, é perfeita. É tipo, basicamente ela tá falando: cara, não deixam a gente voar, não deixam a gente fazer as nossas coisas, aprender, sabe? Ter habilidades, enfim, nos desenvolver enquanto seres humanos. Ter objetivos. Vida, né? E depois nos culpam. Individuais, né? Só nossas e tal. E depois nos culpam por não ter esses objetivos. Depois nos culpam por não ter essas habilidades. E lamentam, né? Eu gosto que ela usa a palavra lamenta, porque daí é isso. O mundo vai apontar e vai falar: ai, olha a coitadinha ali, que é super dependente do marido. Ai, olha a pobre coitada. Daí o marido foi lá e traiu e deixou ela, e agora ela não tem nada. E agora ela não sabe fazer nada, porque, né, passou a vida inteira vivendo pra ele. Isso é literalmente, tipo, o fruto dessa sociedade, sabe? E também as pessoas, tipo, caem mais em cima, né, ficar lamentando ou culpando por não saber voar. E, obviamente, não tanto no fato de por que não sabe voar, né? Quem que cortou as asas? Por que cortou as asas? Quem que se beneficiou com isso? Porque as pessoas não pensam nisso, elas só pensam que as coisas naturalmente são do jeito que elas são, né? Que é o que a Simone tá falando desde da primeira página, sim, do primeiro volume do Segundo Sexo, que não existe uma determinação biológica. As coisas são por um motivo, por vários motivos, mas assim, elas são construídas dessa forma, né? E aí as pessoas só se lamentam, só falam essas coisas porque elas não pensam que as coisas são por vários fatores. Elas só pensam, tipo, a mulher é assim porque a mulher é assim, o homem é assim porque o homem é assim, entendeu? E eu achei também interessante a parte que ela fala, tipo assim, censuram-lhe o narcisismo, sim, o egoísmo, etc. Porque eu fiquei pensando, nos desumanizam tanto que até os sentimentos normais, né, de todos os seres humanos, sim, então, tipo, as falhas, os defeitos, né, como ela fala que é a vaidade, o narcisismo, enfim, aqui a gente pode entrar em tudo, né, gente, todos os sentimentos, entre aspas, ruins, a inveja, os ciúmes, blá, 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 blá. Pra mulheres isso é sempre julgado, né? Tipo, a sim, gente nem pode ter isso porque a gente não pode ser um ser humano. Então a gente não tem direito a isso, sabe? A sentir raiva, exato, a sentir inveja, ciúmes, todas essas coisas. E até essa questão do narcisismo, eu acho interessante que ela pontua que, eles fecham a mulher nela mesma, tá ligado? Tipo, ela não tem muitas outras... O mundo dela é ela, o mundo, né, dela é ela e a casa dela, no máximo. Exato. No máximo, a casa e a família. Então, assim, claro que nós vamos ser talvez mais narcisista do que um homem, tá ligado? A gente, assim, dizendo hoje em dia, né? Você é ensinada a tirar 30 mil selfies e depois você é julgada porque você tá tirando uma selfie a mesma com um bico de pato, tá ligado? É a mesma coisa que a gente falou naquele outro episódio, vários episódios atrás, sobre a aparência, né? Sim. Falam que a coisa mais importante do mundo pra gente é a nossa aparência, porque a gente tem que ter uma aparência bela pra atrair um homem. E aí a mulher, sei lá, super se preocupa com a aparência dela, com a beleza, com fazer uma maquiagem, com cortar o cabelo de um jeito X, de um jeito Y. E aí nos criticam por isso. Ai, nossa, que fútil. Ai, que narcisista. Nossa, ela tira 1000 selfies iguais, não sei o que lá. E é óbvio que aqui a gente não tá querendo dizer, né, gente, que então a solução é dizer, não, realmente tem que passar maquiagem mesmo, isso é super revolucionário. Vocês nos conhecem. É isso que eu ia falar, só se alguém não nos conhece, não pra achar que a gente tá falando isso. Sim, não é esse o ponto. Tipo, os homens realmente usam
as coisas que eles mesmos criaram, né? Essas restrições que eles mesmos criaram. Não é como se fosse assim, ai, tem que parar porque você está sendo ridicularizada por isso. E sim, tipo, tem que se desprender da feminilidade, né? Se desfazer da feminilidade porque você percebe que isso é o ideal a fazer pra fazer bem pra você, né? E os homens querem que isso aconteça, sei lá, julgando e culpando e etc. E não é esse o ponto, né? E eu acho interessante também que ela vai falar sobre a questão da mulher chorar, que é um outro estereótipo. E sabe aquela coisa, homem não chora e mulher é super chorona e blá blá blá. O que, assim, sim, é verdade, muitas vezes várias mulheres são muito mais choronas, por exemplo, do que homens, porque é isso, tem essa questão social de que desde pequeno ele ouviu que homem não chora. Então muitos homens têm, inclusive, um bloqueio com o chorar, ou pelo menos chorar na frente dos outros, né? Igual, enfim, uma amiga tava falando até agora há pouco que o namorado dela não chora na frente dela, tá ligado? E vários homens têm esse tipo de bloqueio com relação à construção da masculinidade mesmo. Mas eu acho interessante que ela vai falar que as mulheres são mais propensas a chorar e também a fazer cenas. Tipo, ela deu um piti, tipo, ela deu um showzinho, não sei o que lá. Ser dramática. Exato. Dramática. Ela deu um showzinho, sei lá, de ciúmes ou de tristeza, de mostrar que tá super chorando, sabe? Soluçar, não sei o que lá. Justamente por conta dessa situação de merda que elas vivem desde pequenas. E a gente acaba atuando muito mais dessa forma, agindo muito mais dessa forma, considerada, né, como a Letícia falou, bem mais dramática. Inclusive, muitas vezes a gente tenta meio que manipular as pessoas, né, com o nosso choro, com essas cenas, né, fazendo essas coisas. E não tô falando a gente, eu e a Letícia, eu tô falando mulheres, no geral. É porque tem muito esse estereótipo. Vocês nunca saberão aquela... Tem muito esse estereótipo, sabe? Em filmes, em novelas, tipo... mas eu acho da que mulher tudo isso volta pro não ter armas políticas. Exato, é o que a Simone vai falar. Que a mulher não tem muita forma de fazer outras coisas. Então, como ela tá reprimida de alguma ação, ela vai lá e, por exemplo, chora e faz uma cena pra tentar fazer alguma coisa. Essa uma forma de protestar contra a sua situação, entendeu? E eu acho que também é uma questão que é muito, tipo... Você, de novo, lembra que a gente falou, né, que as mulheres, tipo, têm dificuldade de se entender, de entender a sua identidade, quem elas são no mundo e tal. Então eu acho que isso vem muito também com, muitas vezes, não entender ou saber lidar muito bem com seus sentimentos. Sim. E crescer acreditando que, tipo assim, a única forma de eu conseguir, sei lá, entre aspas... impor para que, por exemplo, eu estou num relacionamento com um homem e eu tenho que mostrar que isso tá me machucando muito, mas se eu só falar pra ele racionalmente, olha, isso aqui que você fez me machucou muito, ou tipo, eu fiquei com ciúmes nessa situação, essa e tal. Parece que o cara não vai levar a sério. Ele não vai levar a sério, mas se eu chorar e espernear e mostrar, meu Deus, eu estou devastada, meu Deus, ser dramática, eu tô com muitos ciúmes. Aí ele vai, entre aspas, levar a sério. Porque é isso, a gente tem muita dificuldade de ser ouvida. Tipo, eles não nos ouvem como um ser humano normal que chega ali e conversa e fala, aquilo ali que você fez, cara, eu senti ciúmes, ou eu me senti mal, aquilo ali não foi legal, etc. A gente não se sente confortável. Tava até falando isso pra Isabela, assim, que pra mim, assim, é uma coisa que eu tento lidar muito, de muitas vezes não sentir que eu tenho o direito de reclamar de algo, tá ligado? Exato. Em relacionamentos com os outros, tipo, não, mas eu não posso reclamar disso, entendeu? Porque a gente não sente que a gente tem o direito, né? Porque a vida inteira a gente ouviu que a gente não tem mesmo, que a gente tem que ficar quieta e que não vão nos ouvir. E aí, qual é a forma de ser ouvida? Chorando, chamando atenção. Ela vai citar uma coisa que aí eu não sei se isso é real, tipo, até hoje em dia, mas que pelo menos na época dela parecia ser, que ela diz que os homens se suicidam mais, mas as mulheres cometem mais tentativas de suicídio. É verdade, a gente não chegou a pesquisar se isso é eu não sei se até hoje em dia isso é real e se tem estatísticas exatamente sobre isso, teria que fazer uma pesquisa aqui. Joga aí no Google rapidinho. Vou dar aqui uma pesquisada rapidão. Aqui é bem, gente, ao vivo, entendeu? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Eu achei aqui uma matéria de 2019, que é daquela... esse site é muito bom, que é aquele Gênero e Número, que diz por que as mulheres tentam mais e os homens são as principais vítimas de suicídio. Nossa, então continua verdade. Ou seja, o que a Simone publicou lá em 1949 continua sendo verdade. E é da Lola Ferreira. E ela fala, violência autoprovocada, que inclui automutilação e tentativa de suicídio, é mais comum entre mulheres. Porém, homens, principalmente negros, são os que mais se matam, de acordo com o Ministério da Saúde. Faz sentido. É de uma matéria que eu acho que foi feita
em setembro, por conta do Setembro Amarelo. Eu vou deixar o link pra ela lá no Medium, tá? Porque daí ele mostra direitinho, com os dados certos, sabe? E, inclusive, tem outras questões aqui, relação entre gênero e suicídio. Suicídio é uma questão de gênero. Os homens são 75% do número de pessoas que se suicidam no Brasil, tipo... É um artigo bem interessante, eu vou deixar pra vocês lá no Medium, caso vocês queiram ler. É porque eu achei isso interessante, assim, esse dado. Porque ela vai falar que é justamente porque as mulheres, meio que como se essas tentativas fossem... Sim, mais um pedido de socorro. Uma chamada de atenção. E não tô falando de uma forma negativa, tá, gente? Tipo, eu sei que isso é uma coisa bem séria. E não tô falando que, a mulher faz isso só pra chamar atenção, que tosca. Mas é uma forma de, tipo, exatamente como a Letícia falou, não estou sendo ouvida. E aí eu achei bem interessante também, porque nessa mesma página, né, a Simone vai falar que a mulher, ela não procura largar o que detesta, né? Ela representa o drama da ruptura, mas finalmente fica com um homem que a faz sofrer, finge abandonar a vida que a molesta, mas é relativamente raro que se mate. Então, tipo, acaba sendo um rolê mais que ela detesta, tipo, eu estou muito infeliz com a minha vida, mas ela, tipo... Mas ela continua. Mas ela continua, exatamente. Tipo, ela tem mais a tendência... a continuar, mesmo odiando e não largando aquilo, e isso aí a gente pode, tipo, pensar pra tudo, em qualquer né? coisa, gente. Relacionamentos, nossa, quantas mulheres não continuam num relacionamento bosta por um tempão, Sim. enquanto e aqui a gente nem tá falando só de abusivo, porque a gente sabe que o abusivo é uma dinâmica diferente, mas tá falando só de relacionamento ruim, assim. Só de ruim mesmo. Enquanto um cara, se pra ele já fica ruim, muitas vezes ele termina mais rápido, sabe? E pra vida inteira também, eu acho, tipo, emprego, cidade em que a pessoa tá, sabe? Tudo, assim. É muito mais comum, tipo, as mulheres, sei lá, reclamarem e falarem que estão odiando aquela situação e acabar não largando, sabe? Tolerando, aceitando tudo. Sei lá, tô fazendo um curso da faculdade, agora eu vou até o final, mesmo eu odiando, tipo... Sim. E aí eu acho bem interessante tudo isso que ela tá falando sobre o que a gente já comentou, assim, né? Dos caras, tipo, imporem uma coisa e aí se a mulher segue, depois ele julga ela. É que a Simone mesma vai trazer o exemplo da prostituição como um exemplo muito bom disso e que, de fato, assim, eu acho que ilustra perfeitamente bem como eles fingem que tem ali uma moral, uma ética, mas, na verdade, eles mesmos vão contra as leis que eles criaram, mas aí eles culpam as mulheres por isso, né? Eles culpam as mulheres por irem e falam que a mulher que é ruim, a mulher é culpada por tudo, né? É responsável por todos os males da sociedade. Então, por exemplo... a prostituta, né? Ele vai falar, uma puta, não sei o que lá, mas ele vai lá e vai comprar a prostituta. Em muitos lugares, a prostituta, por exemplo, é criminalizada, como se ela estivesse fazendo algo de errado. Mas, na verdade, o cara que vai lá e compra ela, tá ligado? Sendo que ela só vende porque tem quem compra. Exato, né? que é o que a Simone vai comentar. Que são eles que criam essa demanda e aí depois eles, por exemplo, as próprias leis deles criminalizam a demanda que eles mesmos estão comprando. Você entende como isso é bizarro? Eu lembro muito, nossa, pra mim sempre vem a cena do Jezebel, né, em Handmaid's Tale. Nossa, sim. Que é o puteiro, né, digamos, da série. E é isso, né, tipo, ali de dia o comandante tá lá, tipo, não, realmente, Jesus, Deus, família. Família, vamos orar, quero ter um bebê com a minha esposa. E daí de noite ele vai com a Aya pro Jezebel. Gente, se vocês não entenderem essas referências, vão assistir o conto da Aya, né? The Handmaid's já Tale. tem 4 temporadas. Mas, Sim. enfim. E como eles criam o próprio espaço, tipo... Isso que é o interessante da série, que é, tipo... Eles literalmente, né, criaram todas as leis e a moral de Gilead e tudo mais. Mas, junto, eles também criaram... O puteiro, claro. Eles precisam, né? Porque é aquilo que a gente já falou, né, nos episódios anteriores. Isso faz parte da monogamia, né? Isso faz parte daquela ideia da família tradicional. A prostituta faz parte da família tradicional, nesse sentido. Então, basicamente, né, faz bastante sentido. E daí depois eles culpam. Sim. Tipo, por exemplo, as culpadas são, né, as aias que estão lá no Jezebel. São as mulheres prostitutas que estão lá, né? Se batesse a polícia de Gilead, digamos, elas que iam ser presas, não os comandantes que estão lá, sabe? Exato. Aí na página 379 ela diz... O exemplo mais flagrante dessa duplicidade é a atitude do homem em face da prostituição. É sua procura que cria a oferta, disse eu com que ceticismo enojado as prostitutas encaram os senhores respeitáveis que profligam o vício, mas demonstram muita indulgência por suas manias pessoais. Entretanto, consideram perversas e debochadas as mulheres que vivem de seu corpo, não os homens que os usam. Aí ela vai contar essa história aqui assim, né? Horrível.
Uma anedota ilustra esse estado de espírito. No fim do século passado, a polícia descobriu num bordel 2 meninas de 12 a 13 anos. Houve um processo em que elas depuseram, falaram de seus fregueses, que eram homens importantes. Uma delas abriu a boca para revelar um nome. O procurador deteve-a precipitadamente. Não surge o nome de um homem honesto, um senhor condecorado com a Legião da Honra continua um homem de bem quando deflora uma menina. Tem suas fraquezas, quem não as tem? Ao passo que a menina que não atinge a região ética do universal, que não é um magistrado, nem um general, nem um grande francês, mas apenas uma menina, joga seu valor moral na região contingente da sexualidade. É uma perversa, uma transviada, uma viciada, boa para a casa de correção. O homem pode, em muitos casos, e sem macular sua dignidade, perpetrar em cumplicidade com a mulher atos que para ele são condenáveis, enxovalhantes. Ela compreende mal tais sutilezas. O que compreende é que o homem não age de conformidade com os princípios que proclama e pede-lhe que a estes desobedeça. Ou seja, o cara cria as leis, mas ele mesmo quer que ela desobedeça essas leis. E ele pode desobedecer também, claro, o homem pode fazer o que ele quiser, mas ela vai ser culpada por desobedecer. Nossa, essa parte, inclusive, assim, eu risquei no livro e coloquei perfeita, porque, tipo, é incrível, resume tudo, né? Essa anedota e tal, tipo, resume muito bem. A parte que fala do homem honesto, né? Que é isso. E ela fala não somente as prostitutas. Gente, eu sei, estamos citando muito o livro, mas é porque tem muitas partes boas. Não, esse capítulo... Esse capítulo inteiro é genial. Ela fala, não é somente as prostitutas, são todas as mulheres que servem de esgoto ao palácio luminoso e saudável em que habitam as pessoas honestas. Escarnecem particularmente quando os homens virtuosos a censuram por serem interesseiras comediantes mentirosos. Bem sabem que não lhes oferecem nenhuma outra saída. Essa aqui também foi uma frase perfeita, que nós somos o esgoto do palácio luminoso e saudável em que habitam as pessoas gente, honestas. Ela fala de um jeito tão chique. Tão chique. Meu Deus do céu, tão chique. Tão elegante. Eu nunca na minha vida ia conseguir descrever dessa forma. Eu ia falar, sei lá, a gente é a escória da escória da escória ali embaixo do povo honesto que eles chamam, né, que são os homens. Mas ela coloca de um jeito muito bonito. E ela basicamente tá falando isso, que não é só a prostituta, são todas as mulheres que são essa escória ali das pessoas que são éticas e justas e honestas, que supostamente, né, são os homens. Sim. Que criaram essas leis, que eles mesmos não seguem, mas eles fingem que eles seguem. Exato. Enquanto a mulher não é pra ela seguir, e aí ela é culpada por não seguir. Muitas vezes ela é literalmente culpada, né, tipo de ser presa, enfim, de ser sentenciada a alguma coisa, como no caso das prostitutas. Que em muitos casos, por exemplo, né, como ela fala ali daquele caso da menina, Vera, uma menina de 12 anos e uma menina de 13 anos. E o cara fala, não, mas esse cara aí não tem... É que o problema é que ousou falar, né? Ousou falar, ela ousou falar o nome de um dos fregueses dela. E o problema não é que o cara é freguês de uma menina de 12 anos, né? Que ele tá estuprando uma menina de 12 anos. O problema é ela falar o nome dele, revelar quem é. Porque como diz o homem, qual que é o problema? Todos nós temos fraquezas. Ai, gente, o mais triste é pensar que essa anedota podia ser de hoje, né? Podia, mas, enfim. gente. E é basicamente isso, assim, que ela vai comentar, sabe? O capítulo inteiro, que nós temos esses defeitos, né? Por exemplo, né? Nós infligimos a lei, nós vamos contra a moral, a ética, os bons costumes, as leis, etc, etc. Porque nós somos vítimas dessa opressão. Nós estamos colocadas nessa situação por conta dos homens, que muitas vezes pedem que nós, né, que nós devemos ir contra essas leis e essa ética que eles mesmos criaram. E aí acabamos, né, nós somos vítimas dessa opressão patriarcal. Sim. E a gente acaba, né, tendo essas atitudes e esse tipo de característica, né. Nas páginas ali mais pra frente, ela vai comentar também, ela reforça bastante essa questão de não ser uma questão biológica, né, de não ser uma questão tipo, é mulher e por isso faz isso automaticamente. Vocês entenderam? Eu achei interessante também a frase que ela coloca, tipo, que os homens incentivam em suas companheiras os próprios traços que lhe permitem desprezá-las. Que é isso, não, um assim, exemplo né? muito bom é essa questão da futilidade, né? Por exemplo, o homem quer que a mulher seja super feminina, se maqueie, né? Use salto alto, seja super arrumada, sei lá o quê. Mas quando ela faz isso, aí ele vai falar, ela é fútil, nossa, minha mulher passa anos se arrumando. Meu Deus, a gente não pode sair de casa no horário, ela tá sempre se arrumando, não sei o que lá. Agora vai falar pra mulher sair sem maquiagem do lado dele, tá ligado? Porque é muito aquilo que a gente tava falando esses dias também, que era a questão de, tipo,
Cara, se você tá se relacionando com uma pessoa, é óbvio que você quer alguém que está no seu nível, digamos, intelectualmente falando, que consegue manter conversas com você, que tem interesses parecidos, etc, etc. Isso é o normal. Então, os caras vão lá e reclamam porque, nossa, a minha namorada só sabe ficar vendo, sei lá, tutorial de maquiagem na internet. Ai, que coisa mais chata. E daí, tipo, sei lá, ela não conversa sobre assunto X ou Y que eles gostam de conversar. Nem tô falando no sentido culto, tá, gente? Só tô falando, ai, sei lá, ela não quer conversar sobre os filmes que ele gosta e quer ficar vendo tutorial de vídeo de maquiagem na internet. Mas, ao mesmo tempo, eles nos incentivam a ser fúteis, entre aspas, a nos importar com a aparência, a sempre ficar super noiada, sempre ficar super se importando com como a gente tá aparecendo para os outros. Exato. E aí depois eles nos culpam e ficam, ai meu Deus, como eu queria uma mulher mais interessante, né? Não uma mais que inteligente. Só fica, não uma que só fica aí comprando maquiagem, blá blá blá. Mas aí se você é interessante, você tem vários conhecimentos, muitas vezes eles não querem, porque eles não querem uma mulher que é mais culta ou, enfim, mais estudada e etc que eles, porque daí também é algo que intimida eles, né? E é tudo uma coisa, tipo, super um ciclo vicioso, tá ligado? Aí a mulher vai ser super fútil porque ela pensa, um cara me quer assim, né? Gente, quantas mulheres não são, na verdade, tipo, muito mais inteligentes do que o homem e se fazem de burras, por exemplo, pra que ele goste dela, pra que ele, né, se sinta superior, né, pra que ele não se sinta intimidado, etc. Aí ela, né, deixa de falar certas coisas, toma mais cuidado. Vai se podando. Vai se podando, vai fingindo que não sabe certas coisas pra que ele explique pra ela, etc, etc. E aí depois, pra ele falar, ai, toda mulher é fútil, toda mulher é burra, sabe? Sim. Tipo, quando na verdade muitas vezes a mulher age dessa forma justamente para agradá-lo. Justamente pra ser aceita por ele. Eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que eles querem. Quer dizer, no discurso eles querem uma coisa, mas na prática eles querem outra. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Exato, que é igual o caso agora mais recente, né? Atualmente, no século XXI, dos caras que falam às vezes, não, mas eu quero a mulher independente, feminista, fodona, não sei o que lá. Aí, na verdade, não, porque quando eles têm uma dessas do lado, eles ficam revoltados, porque, por exemplo, a mulher feminista não é a mulher que você vai namorar e vai ser de boas e ela nunca vai te questionar, ela nunca vai te... Sabe? Muito pelo contrário, é a mulher que vai estar sempre te questionando, sempre falando, tipo, cara, olha isso aqui que você fez, repensa essa sua ideia, nossa, cobra daquele seu amigo ali, não sei o que lá. É difícil namorar. Você vai ter que aprender a se posicionar. Você vai ter que aprender, você vai ter que, tipo assim, ouvir várias coisas da mulher. Aí, na prática, ele fica revoltado, porque ele queria uma mulher muito mais submissa. Ele queria uma mulher que só aceitasse as merdas que ele faz. E a própria autonomia, né? Muitas vezes é intimidadora, né? Exato. Tipo... É aquela coisa, quero uma mulher independente, não sei o que lá. Aí depois fica intimidado com essa independência, a autonomia dela, porque ela não precisa de você pra fazer tudo e porque, sei lá, ela vai te questionar, ela vai te criticar, ela vai cobrar uma posição sua. Porque no discurso eles querem uma igual, mas na prática, muito raramente, né? Porque eles foram ensinados a sempre querer o objeto, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que é bonitinho fazer discurso desconstruído e blá blá blá. Nos nossos meios, né, gente? Óbvio, a gente sempre fala de uma perspectiva bem nicho. específica. Eu tô falando aqui de um lado, assim, por exemplo, da esquerda, né? Enfim. E aí é bonitinho, né? Sempre fazer esses discursos de não, eu quero uma mulher que vai crescer comigo, que vai ser super independente, que vai ter os rolês dela, não sei o que lá. Mas na prática... Exato. Outro rolê, né? E um outro ponto que a Simone vai abordar é a questão da mulher com a fé, né? Com a religião, que eu achei bem interessante também. Que ela vai falar que, basicamente, as mulheres costumam ser mais religiosas, acreditar mais em Deus, ter essa fé, assim. Que é um pouquinho do que a gente já tinha falado, né, anteriormente, assim, de buscar esse guia de vida. E justamente também porque, e eu achei essa análise, né, é bem isso mesmo, né, também, que na religião elas encontram um lugar em que supostamente elas seriam iguais aos homens, porque nos olhos de Deus, né, todos os filhos são iguais. Todos somos iguais. Todos os filhos deles, filhos e filhas, seríamos iguais. E é interessante porque ela também fala que é uma forma da mulher evitar o complexo de inferioridade, né? Não é macho, não é fêmea, é um filho de Deus. É um filho de Deus, é tudo espírito, é tudo alma, é tudo... sabe, eu não sei, gente, eu não entendo nada de religião, não sei nem o que eu tô falando. Sei lá. Não sei nem se a gente tá usando os termos certos, mas, tipo, porque a gente não sabe nada de religião, basicamente, mas, tipo, assim,
faz muito sentido, né? Faz bastante sentido. Porque, de novo, entra na questão de ter uma comunidade, de ter uma identidade e tal, que muitas vezes que as mulheres estão sempre procurando. De procurar sempre um guia e uma coisa pra te dizer o que fazer e tal. E talvez parecer que tá seguindo algo que não é tanto, tipo, explicitamente parte do mundo dos homens, porque elas não olham que, tipo, todas as religiões foram criadas por homens, tá ligado? A Bíblia foi tipo, escrita por quem, né? Exatamente. Obviamente, elas não têm essa crítica, né? Muitas delas. É como você falou, elas não vêm dessa forma, por exemplo, a Bíblia, você não pensa, quem escreveu a Bíblia, foram homens, você pensa, tipo, não, a palavra divina, tipo assim, tá ligado? É um pouco diferente, né? É uma questão mais, tipo... Sei, eu acho que mexe com várias questões, né, individuais também, mas eu acho que nesse coletivo da mulher é meio que uma forma de seguir ainda, né, ainda são homens, porque, tipo, é Deus, é a Bíblia, que foi escrita por homens e tal, mas não de uma forma tão direta quanto, sei lá, dentro de um casamento, de uma forma óbvia, sabe? E aí parece que tem mais autonomia, porque, tipo, fui eu que escolhi, sou eu que acredito nisso, e isso me representa e tal. Mas é isso, né, gente? Tipo, no fim também foi criado por homens e para homens, né? E faz sentido que mulheres sejam tão afetadas por isso, né? Que, enfim, realmente sejam um grande público. Não sei o quanto também estatísticas hoje em dia, estatisticamente, né? Se mulheres são, sei lá, mais religiosas do que homens, mas pensando muito assim por cima, na minha experiência de vida, eu acho bem comum, assim, ver, tipo, principalmente mais velhas, né? Irem pra esse lado da religião. Não sei, eu penso muito, tipo, mães, avós e etc. Normalmente são bem religiosos. Nosso avô era muito religioso também, mas assim... Tem um outro fator também que a Simone levanta e que eu não sei se é muito real até hoje em dia, mas pelo menos na época dela, que as mulheres tendem a acreditar menos na ciência e mais em, por exemplo, experiências próprias, né, experiências individuais e coisas místicas e de outro mundo e coisas assim, sabe, religiosas então, e místicas aí fica o questionamento, né, gente, porque ao mesmo tempo homens geralmente são mais negacionistas hoje em dia. São. Tipo, mulheres, tipo, respeitam mais, por exemplo, quarentena e todo o rolê do coronavírus. Porque homens caem mais, tipo, nas fake news e tal. Mas é porque, assim, eu entendo o ponto dela, e principalmente naquela época, porque o que ela vai falar é que a mulher muitas vezes estava relegada ali ao ambiente doméstico, né? Então ela acreditava mais, por exemplo, se a amiga ou a vizinha contasse, olha, não, com certeza. Eu usei tal coisa e essa coisa foi uma mágica, limpou minha casa inteira. Eu usei bicarbonato de sódio com limão e, nossa... De fato, é muito bom. É um exemplo meio bobo, porque realmente é bom, gente. Limpa muitas coisas. Mas com vinagre, né, real? Com vinagre ou com limão. Mas, por exemplo, ela tende a acreditar mais nessa receitinha que a vizinha vai passar pra ela do que, por exemplo, se chegar um cientista e explicar pra ela o porquê que o vinagre com limão é melhor, entendeu? Pra limpar a casa do que outra coisa. Esse é um bom ponto. Ela tende a acreditar mais nas experiências e nos relatos próprios das pessoas do que, por exemplo, num experimento, numa coisa científica que mostra, tipo, não, esse experimento mostrou que o resultado é X ou Y. Esse é um bom ponto, daí a gente cai na questão de que a ciência não foi feita pra gente. Né? E na época da Simone, então, tinha pouquíssimas mulheres cientistas. E aí é isso, então, né? Assim... Tipo, você deu um bom exemplo dessa questão da casa, porque quando a gente tá falando da questão da casa, você tá falando da realidade que ela vive ali todos os dias. Exato. Então é óbvio que vai fazer mais sentido pra ela. É muito mais fácil pra ela acreditar Mas naquilo. aí eu acho que é mais uma questão de acesso, assim. Aí trazendo pra hoje em dia... Bom, não sei, né, gente? De novo, eu sempre falo da minha visão, assim... que é muito diferente, né, que não representa a sociedade brasileira inteira, mas eu fico pensando que hoje em dia também as informações são muito mais acessíveis, então, tipo, talvez isso tenha mudado, sabe? Um pouco, como eu falei, dando esse exemplo, talvez tenha mudado porque as mulheres estão mais na ciência, um pouco... exatamente, tipo... Ainda muito menos do que os homens, um pouquinho né? mais acessível. Mas a ciência está um pouco mais acessível. Mas assim, achei um ponto interessante que ela levanta, porque é justamente essa questão de que a mulher é muito mais suscetível a essas coisas. É a mesma coisa que a gente falou no episódio passado sobre as mulheres mais velhas que estão mais suscetíveis a, tipo, seitas e essas coisas. Tenho a tendência, pelas coisas que eu já assisti, que nem o documentário da Terra Plana e tal, a entender que, tipo, homens têm mais tendência a acreditar nessas fake news e serem negacionistas, conspiracionistas. Teoria de conspiração. Quando a gente tá falando de coisas maiores, assim, tá ligado? Que são bem mais criadas por eles do que por mulheres. Mas, enfim, isso é um debate interessante, assim. Eu nunca tinha visto ser levantado por esse lado. Eu acho que faz bastante sentido, principalmente pra época que a Beauvoir escreveu o livro, né?
E, de novo, né, é uma questão que não tem como a gente culpar aquelas mulheres, porque é o que eu falei também, né, elas entendem, principalmente quando a gente tá falando, né, de mulheres que não tinham acesso a coisas que eram fora de casa, é claro que elas vão acreditar, tipo, minha vizinha que é ali do lado fez aquilo ali em casa e deu certo. Tem que pensar que o horizonte dela é muito limitado. Exatamente, você tem um horizonte limitado, então você acredita naquilo que te entregam dentro desse horizonte, Exato. né? Dá pra entender de onde ela está vindo. Bom, vamos chegando ao final do capítulo. Fim deste capítulo gigante, que tem vários pontos, mas, cara, é um capítulo muito bom, gente, sério. Eu acho que é um dos meus favoritos desse livro. Assim, talvez a gente tenha falado isso sobre vários capítulos, mas é porque ele esse... resume muito bem. Exatamente, eu ia falar, esse, tipo, se você quer algo que fale mais de comportamento e atitudes e tal, porque os outros, às vezes, eles são bem mais específicos, esse aqui acaba sendo bem mais amplo. Por exemplo, sexualidade, maternidade, então, coisas mais se você quer entender específicas. principalmente de comportamentos que tem a ver com... É socialização, né, no geral. Esse capítulo inteiro é socialização. É socialização feminina. Se você quer entender o que é socialização feminina, vem aqui. Exato. Vem neste capítulo, né? Então, pra finalizar este capítulo muito longo, né, que vai falar sobre essa questão da socialização feminina, que é muito importante, eu acho que a gente tem que refletir até hoje. A gente sempre fala, eu acho, de certa forma, sobre isso aqui. Sempre. Mas... Todos os podcasts é sobre isso, se você for parar pra pensar. Mas nesse caso específico, né, mais sobre, tipo, comportamentos e atitudes, então acaba sendo um pouco mais amplo e a gente pode refletir sobre tudo, tipo, relacionamentos, mercado de trabalho, amizade, família, etc, violências. Enfim, como vocês viram, a gente passou por vários temas aqui. E aí, na página 438, ela vai falar: é, pois, tão absurdo falar de mulher em geral como do homem eterno. E compreende-se porque todas as comparações com que se esforçam por decidir se a mulher é superior, inferior ou igual ao homem são inúteis. As situações são profundamente diferentes. Confrontando-se tais situações, faz-se evidente que a do homem é infinitamente preferível. Isto é, ele tem muitas mais possibilidades concretas de projetar sua liberdade no mundo. Disso resulta necessariamente que as realizações masculinas são de longe mais importantes que as das mulheres. A estas é quase proibido fazer alguma coisa. Eu achei isso, tipo, muito foda. E é o que ela tá falando, assim, tipo... Não se pode comparar, tipo, quem é melhor, homem ou mulher? E sim comparar quem está numa situação privilegiada na sociedade e quem está numa situação, né, não nem um pouco privilegiada, né, de opressão na sociedade. Como ela diz, homens estão numa situação 1000 vezes mais favorável. Eles podem fazer muito mais coisas, eles têm muito mais possibilidades, seus horizontes estão muito mais abertos. Então, não existe essa comparação, sabe? Guerra dos sexos, quem é melhor, homem ou mulher? Não é uma guerra, gente, é um massacre. É um massacre, exato, é o que a gente sempre diz. Mas não é assim, sabe? O que ela quer analisar é qual é a situação da mulher e qual é a situação do homem. Por que a situação da mulher é assim? Por que a do homem é assim? Por que a mulher costuma exibir certas características e os homens costumam exibir outras características, sabe? Então, eu acho bem interessante que ela vai falar. Sim, a do homem é uma situação muito mais favorável. Ele pode fazer muito mais coisas. Gente, sim. E aí, pra terminar, realmente resumindo tudo, eu acho que é muito foda, que é muito do que a gente já falou também, né? Sobre a questão de combater, de, enfim, se voltar contra essa situação que a gente está. Ela vai falar assim: somente como permanece abstrata e vazia na mulher, esta só poderia assumir-se autenticamente na revolta. É o único caminho aberto aos que não têm a possibilidade de construir o que quer que seja. Cumpre-lhes recusar os limites de sua situação e procurar abrir para si os caminhos do futuro. A resignação não passa de uma renúncia e de uma fuga. Não há para a mulher outra saída senão a de trabalhar pela sua libertação. Essa libertação só pode ser coletiva e exige, antes de tudo, que se acabe a evolução econômica da condição feminina. Entretanto, há ainda numerosas mulheres que buscam solitariamente realizar sua salvação individual. É de último esforço da mulher encarcerada para converter sua prisão em um céu de glória, sua servidão e liberdade soberana, que encontramos na Narcisista, na Amorosa e na Mística, né? Que são as próximas... Os 3 próximos capítulos. Os 3 próximos capítulos, basicamente. Mas, cara, isso que ela fala, né? Da libertação só poder ser coletiva e de essa forma de revolta ser a única forma que a gente consegue viver
Era aquilo que a gente tava falando antes. Basicamente resumiu o que a gente tava falando antes. Eu nem lembrava que ela terminava falando isso, gente. Foi 100% coincidência. Não coincidência exatamente, mas vocês entenderam. Eu nem lembrava que ela chegava nesse ponto. Mas é isso, né? Tipo, chega uma hora que o amar para sobreviver se esgota, né? Porque você não aguenta mais se eu resignar. acho interessante que ela fala que é uma fuga, mas é tipo uma coisa que você acha que você vai estar sobrevivendo dessa forma, né? Você acha que essa é uma forma de escapar à sua situação de merda, mas não é, na verdade. Que é aquele famoso, né? Que o seu silêncio não te protege, tal, da Audre Lorde também. E... Bom, é isso, né, gente? Eu acho que esse final do capítulo... É perfeito. Esse capítulo inteiro é incrível. É um capítulo muito divertido, assim, legal mesmo de ler. E interessante, extremamente interessante. E me deixa muito com vontade de ler os próximos, né? Porque é isso, agora ela chegou nesse ponto, ela vai falar ali daquelas 3 que ela fala ali no final. E no final ela vai falar da mulher independente. Então, ansiosa pelo que vem por aí. E Sim. Eu acho que resume muito bem falar dessa questão da gente, né, precisar sempre se revoltar e lutar contra essas coisas. E eu acho que, enfim, diz muito do porquê a gente tá sempre tão cansada. Porque é isso, né? Depois que você acorda pra certas questões, realmente, tipo, a vida vira essa constante luta. É foda, mas é muito bom isso mesmo que ela fala, que é com essa revolta que a mulher vai conseguir se libertar, tá ligado? Que Não, é só desse jeito. E colocar, né, na questão do conseguir coletivo. sobreviver. Porque, tipo, o Mulheres que Correm com os Lobos, que eu terminei de ler recentemente, ele é muito individual, sabe? Por isso que também tem tanta aquela leitura, enfim, da galera, tipo, das pessoas que... E aí, por isso que muitas pessoas criticam também. E por mais que a Clarissa Piccola seja uma boa autora e tal, e o livro seja bem legal, ele não propõe uma revolução. E aqui a Simone propõe, entendeu? Tipo, ele não é um livro político, ele não fala, tipo, de coletivo. Ele fala de você individualmente, tipo, encontra a mulher selvagem, pipipopopó. Como se fosse uma só ação... você com você mesmo. Exatamente, uma ação individual que não envolvesse o resto do mundo, né? E aí, eu gostei muito que chegou nessa parte aí do segundo sexo, porque, cara, dá até um alívio, né? De você falar realmente algo que complementa muito o outro livro que eu tava lendo, porque eu, com a cabeça que eu tenho, obviamente eu consigo olhar para o que a Clarissa Piccola escreveu e falar, cara, faltou aí um caráter político. E daí eu chego no segundo sexo e eu encontro, né, essa parte que falta, então... Que é mais antigo. Exatamente. E é um Nossa, livro... é verdade, né? Não é nem eu chego, tipo, aqui numa evolução, tipo, estou lendo em ordem cronológica. Não, na verdade, o segundo sexo... Gente, quando eu lembro que ele foi publicado em 49, eu penso, meu Deus do céu. Não, é surreal. É muito surreal, tipo... Olha as coisas que essa mulher tava falando nos anos 40, gente. Surreal. Ela tava falando coisas muito revolucionárias. Gente, pensa que a segunda onda do feminismo ainda não tinha nem existido. E que dá pra entender... Porque a gente tá sempre trazendo pra segunda onda, dá pra entender por que a segunda onda pegou o livro da Simone e se inspirou tanto. Sim. Porque olha o que ela tava falando ali, gente. Ela tá dando, cara, o passo a passo da socialização feminina e como a gente pode ir contra ela e como nós temos que nos unir e lutar juntas. Gente, sério. Sim. Esse livro é tipo, como que ela tava falando isso naquela época, cara? É foda. Mas bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio. Dessa vez não tem comentários no final, porque, enfim, a gente tá gravando os dois meio que juntos, né? Então ainda não teve tempo de ter os comentários. Mas, como sempre, eu venho aqui lembrar vocês que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/o pessoal é político. E lá vocês podem apoiar com qualquer valor a partir de R$2. E agora a gente tem 2 recompensas. A partir de R$2, você vai participar do nosso sorteio, que é um sorteio mensal de um livro feminista, né? De um livro de teoria feminista. E a partir de R$10, né? Com R$10 ou mais, você vai receber o link para entrar no nosso grupo do Discord. E o que é um grupo do Discord, Zacuda? É porque muitas pessoas talvez não conheçam, mas o Discord é um aplicativo, né? Que você baixa, você coloca no seu computador. É como se fosse um Skype da vida, né?
E aí você entra lá e pode bater papo com as pessoas, pode fazer chamada de vídeo, de voz. E aí a gente criou um servidor, né, que se chama como se fosse um grupo. E lá a gente separou por vários espaços dentro dele, né? Então a gente colocou, por exemplo, uma biblioteca com vários PDFs, com vários livros, vários textos, vídeos, etc., sobre determinados assuntos, como indústria do sexo, socialização, críticas à indústria da beleza, esse tipo de coisa, né? Tá ficando bem legal, a gente ainda tá incorporando, colocando mais textos, é claro. É quase como se a gente estivesse organizando, tipo, um pequeno drive ali. E que vocês podem nos ajudar a construir também, né? Porque todo mundo que tá lá pode mandar os documentos, pode mandar novas indicações, novas referências. Sim. A gente quer que vocês nos ajudem, inclusive, a construir, né? Porque vai ficar bem legal. E também tem os outros ambientes ali dentro desse grupo do Discord, onde a gente vai poder, por exemplo, bater papo, né, conversar. A gente vai poder conversar sobre os temas dos episódios. Vocês vão poder mandar os feedbacks que vocês mandam, às vezes, assim, na DM e tal, conversando com a gente mesmo lá, né, batendo um papo. Receber também notícias, Receber notícias, tipo, lançamos um novo episódio, ou lançamos um novo vídeo, esse tipo de coisa. E também tem uma aba para você indicar os serviços de uma mulher, ou então indicar seu próprio serviço, né? Fazer propaganda do seu próprio serviço. Tipo, pô, eu sou professora de alguma coisa, dou aula online, dou aula de inglês, não sei. Aí você pode indicar lá para outras mulheres que estejam procurando, né, serviços de mulheres, trampos de mulheres, que a gente tá sempre querendo fortalecer, né? Sim. Então, a gente tem um ambiente para cada coisa ali no Discord, tá ficando bem legal. Então, cara, venham participar. A gente vai ter eventos também, tipo... Exato. Sabe? Um dia só pra bater papo sobre o tema X ou sobre o tema Y. E continuando os debates que a gente tá tendo aqui nos episódios, Exato. né? Então, rodas de conversa sobre eles. Enfim, a gente ainda tá organizando tudo certinho e a gente vai divulgar tudo com as datas e tudo mais. Mas, se você quer ir conhecer, apoie com 10 reais. 10 reais. Ou mais. Exato. Lá no Qualquer Apoia-se. valor. E venha conhecer essa comunidade, assim. A gente depende, claro, de vocês para construir algo bem legal. E a gente espera que vocês gostem, porque é isso, né? Algo que a gente constrói juntos, mesmo que seja algo pequenininho a princípio, eu acho que pode realmente facilitar Pode muito virar uma comunidade muito massa também. Exatamente. Assim, pra você estudar, pra você aprender. A gente tá bem animadas aí com trocar uma isso. ideia, porque às vezes a gente sabe também que nós, né, ficamos muito sozinhas em determinados lugares. Por exemplo, tem mina que às vezes é de uma cidade muito pequena, ou que não tem amigas que são feministas, ou que são feministas radicais, pra trocar umas ideias sobre alguns assuntos determinados. Então, se você quer trocar uma ideia com a gente, né, lá no Discord é muito legal, porque você fica, tipo, batendo um papo mesmo, sabe? Sim. Então é super legal, dá pra mandar mensagem, enfim, dá pra falar por áudio, por vídeo. Você escolhe, então... E é uma forma, né, como sempre aí, de apoiar o nosso trabalho, de nos ajudar a continuar aqui com o podcast. Profissionalizar isso aqui. E desfrutar aí de uma comunidade que a gente vai estar sempre nos empenhando para manter, para participar e para oferecer conteúdos exclusivos, né? Esse é o ponto principal, assim. Exato. Então, a gente espera que vocês gostem. E, enfim, se tiverem qualquer dúvidas também é só mandar lá no Instagram, nos chamar, mandar no nosso e-mail, pessoalpolitico@gmail.com. Se ficar qualquer dúvida sobre como funciona, é só nos chamar por lá, comentar nos posts, mandar uma DM, etc. E é isso, gente. É isso, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. Já tá bem tarde, então vamos dormir. Obrigada por ouvirem até aqui. Exatamente. Ai. E até a próxima. Até a próxima. E vem aí, gente. Tô terminando. Estamos chegando no fim. Uhul. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuidem. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.